é mais fácil compreender como funciona um parágrafo. Mas nós vamos ver lá na frente que essa mesma lógica ela é transportada para qualquer texto que nós formos escrever. Vamos agora, então, ao assunto da aula de hoje, que na verdade é uma sequência da aula anterior. Nós vamos mostrar mais uma vez, com um outro exemplo, como é que acontece esse passo a passo para a construção de um bom parágrafo. Mas antes disso, eu quero lembrá-los do seguinte: se vocês naturalmente já estão acompanhando o nosso curso, não se esqueçam de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações de todos os vídeos futuros. E façam mais uma coisa: espalhem o convite aos seus amigos e amigas, principalmente estudantes que estão se preparando para o Enem e muitos deles não têm como frequentar esses cursinhos da vida. Bom, vamos lá então retomar o nosso trabalho. Mas aqui uma observação. Esse passo a passo a que eu estou me referindo e que eu vou mostrar mais uma vez a vocês, ele se limita aqui a um recurso didático. Ou seja, é interessante que a gente veja separadamente, etapa por etapa, como as coisas funcionam. Mas, na realidade, depois que a gente ganha bastante experiência, e para isso é preciso escrever muito, treinar muito, não parar de escrever, depois que a gente reúne bastante experiência, tudo isso que eu estou mostrando a vocês aqui separadamente vai acontecer de forma automática. Eu, por exemplo, quando vou escrever um texto, a coisa vai acontecendo automaticamente na minha cabeça. As ideias vão tomando forma, vão se organizando na cabeça. Mas para isso é preciso que antes a gente saiba como funciona o passo a passo de forma bem didática. Vamos lá então, acompanhe aí. Vamos supor que a gente tenha um assunto. Vamos supor que nos solicitem que escrevamos sobre o assunto a televisão. A televisão é muito vasto, é um assunto muito genérico. Vamos propor uma delimitação para arrumar melhor as nossas ideias. A realidade na televisão. Há muito sobre o que se escrever em torno desse assunto, mas eu já fiz a minha escolha, eu fiz a minha delimitação. A realidade na televisão. Não satisfeitos, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos estabelecer um objetivo antes de começarmos a escrever o texto, ou, neste caso, o parágrafo. Vamos traçar um objetivo. Mostrar que a televisão não fornece uma reprodução fiel da realidade. Ora, vejam bem, se ao delimitar o assunto eu tenho o ponto de partida do meu texto, ao estabelecer um objetivo, eu passo a ter o quê? O ponto de chegada. Porque eu já sei que o objetivo com que eu vou escrever este texto é para mostrar ao leitor que a televisão não fornece uma reprodução fiel da realidade. Até aqui nós estamos, digamos assim, no anteprojeto do parágrafo. Isto aqui tudo antecede o trabalho de escritura propriamente dita do parágrafo. Vamos então ao momento seguinte. Acompanhem. Temos o assunto, que é a televisão. Temos a delimitação do assunto, a realidade na televisão. Já traçamos o objetivo, mostrar que a televisão não fornece uma reprodução fiel da realidade. Agora nós vamos elaborar a nossa frase resumo, a frase que vai abrir o parágrafo.
A frase que vai sintetizar tudo aquilo que vai acontecer no parágrafo. Por isso que o nome dela é frase resumo. Os detalhes virão depois. E aí a nossa frase resumo passa a ser a seguinte: a TV, apesar de nos trazer uma imagem concreta, não fornece uma reprodução fiel da realidade. Essa frase núcleo, ela está representando a mesma ideia fixada no nosso objetivo. A frase resumo, portanto, será a frase guia. Será, acho que eu falei isso na aula anterior, será o nosso farol. Nós vamos ter que ficar todo o tempo de olho na frase resumo para que a gente não se distancie dela e para que a gente não coloque no texto elementos ou informações que nada tenham a ver com ela. Entenderam? Então, vamos adiante. Novamente, temos o assunto, temos a delimitação, temos o objetivo, temos a frase resumo, a TV, apesar de nos trazer uma imagem concreta, não fornece uma reprodução fiel da realidade. Observem agora que o desenvolvimento do texto tem tudo a ver com a frase resumo. É um desdobramento natural da frase resumo. É o momento em que o autor... Vejam bem, se na frase resumo ele diz que a TV não fornece uma reprodução fiel da realidade, que expectativa ele cria na gente? Ora, eu quero que ele me prove isso, não é isso? Eu quero que ele me mostre isso. E para ser coerente, para manter a unidade no parágrafo, ele vai ter que se prender exclusivamente ao que ele prometeu na frase resumo. Será que isso acontece? Vamos ver. Uma reportagem de TV com transmissão direta é o resultado de vários pontos de vista. 1. Do realizador, que controla e adiciona as imagens no monitor. 2. Do produtor, que poderá efetuar cortes arbitrários. 3. Do cameraman, que seleciona os ângulos de filmagens. Finalmente, de todos aqueles capazes de intervir no processo da transmissão. Por outro lado, alternando sempre os closes, apenas o rosto de um personagem no vídeo, por exemplo, com cenas reduzidas, à vista geral de uma multidão, a televisão não dá ao espectador a liberdade de escolher o essencial ou o acidental, ou seja, aquilo que ele deseja ver em grandes ou pequenos planos. Acompanharam? Viram como ele dá conta daquilo que ele prometeu? Se na frase resumo ele sintetizou, ele generalizou, no desenvolvimento ele mostrou em detalhes como tudo isso acontece. Vamos adiante? Então temos aí o assunto, a televisão, delimitamos o assunto, a realidade na televisão, fixamos um objetivo, elaboramos a frase resumo, depois elaboramos o desenvolvimento, eu li para vocês ainda há pouco, agora vamos partir para a frase conclusiva. Vamos fechar o texto. Dessa forma, o veículo impõe ao receptor a sua maneira especialíssima de ver o real. Pronto. Temos já os 3 momentos do texto perfeitamente alinhados entre si. Agora, vamos ver os 3 momentos principais do texto, ainda separadamente, para entendermos bem esse mecanismo de construção. Observem. Aí está a frase resumo, na cor vermelha,
tá? A TV, apesar de nos trazer uma imagem concreta, não fornece uma reprodução fiel da realidade. Aí vem o desenvolvimento, eu li há pouco o desenvolvimento, e depois vem a conclusão. Dessa forma, o veículo impõe ao receptor a sua maneira especialíssima de ver o real. Nós partimos daquele planejamento inicial, o assunto, a delimitação e o objetivo, e chegamos a esses 3 momentos que representam a base de construção do parágrafo. Agora eu vou mostrar a vocês o texto na sua forma, digamos assim, natural, sem os artifícios didáticos. Mas eu quero que vocês acompanhem essa leitura da mesma forma como acompanharam a leitura do texto sobre o Twitter, levando em conta as expressões, essas pequenas peças que têm um papel, como eu dizia anteriormente, fundamental na malha, para construir a malha de um texto, para não deixar nada solto, nada sobrando. Então, eu vou fazer a leitura completa do texto e vocês vão acompanhar de olho nessas marcas que aparecem sublinhadas e na cor roxa. Combinado? A TV, apesar de nos trazer uma imagem concreta, não fornece uma reprodução fiel da realidade. Uma reportagem de TV com transmissão direta é o resultado de vários pontos de vista. Do realizador, que controla e adiciona as imagens no monitor. 2. Do produtor, que poderá efetuar cortes arbitrários. 3. Do cameraman, que seleciona os ângulos de filmagens. Finalmente, de todos aqueles capazes de intervir no processo da transmissão. Uma observação aqui. Vejam que o desenvolvimento do texto tem uma ordem. O desenvolvimento do texto até aqui não está posto de qualquer maneira. Ele dividiu esse primeiro momento do desenvolvimento, né, em 4 partes. Ou seja, ele fala do realizador, do produtor, do cameraman e depois ele usa a expressão finalmente para acrescentar mais um elemento, para adicionar mais um elemento a esses 3 já referidos. Finalmente, de todos aqueles capazes de intervir no processo da transmissão. Agora, um outro detalhe. E aqui é assim, é como se a gente tivesse uma câmera na mão mostrando, digamos assim, um cenário. Aqui, por exemplo, eu tenho um refletor aqui, outro aqui, a câmera ali. Então, eu estou com minha câmera voltada para cá. Mas eu encerrei isto aqui e eu quero mostrar o outro momento. Então, eu faço isso. É exatamente o que o autor do texto aí vai fazer, quando ele lança a mão da expressão por outro lado, ou seja, ele vai continuar explorando o assunto, o tema prometido na frase resumo. Mas ele vai abordar um outro aspecto complementar aos aspectos anteriormente referidos no texto. Acompanhe. Por outro lado, alternando sempre os closes, apenas o rosto de um personagem no vídeo, por exemplo, com cenas reduzidas, à vista geral de uma multidão, a televisão não dá ao espectador a liberdade de escolher o essencial ou o acidental. Ou seja, aquilo que ele deseja ver em grandes ou pequenos planos. Ou seja, uma outra expressão. Ele vai fornecer um esclarecimento a mais para o leitor. A partir daí, resta-nos a conclusão. Dessa forma, observem, dessa forma, essas 2 pecinhas aí, dessa forma,
estão se referindo a quê? Dessa forma, ou seja, conforme está dito nos momentos anteriores do texto. É como se o autor do texto dissesse ao leitor: olha, observa aí o que eu falei anteriormente, o que eu escrevi anteriormente. Ou seja, dessa forma, conecta a conclusão do texto ao desenvolvimento. Dessa forma, o veículo impõe ao receptor a sua maneira especialíssima de ver o real. Pronto, o texto está completo. Início, meio e fim. Os três momentos ligados entre si. A harmonia passa a reinar nesse texto. Bom, por hoje é só, mas eu quero ratificar um lembrete a vocês, porque é importante isso, né? Tudo que nós estamos vendo aqui, a maneira como estamos explorando cada um desses temas, se enquadra dentro daquilo que a gente chama de recurso didático, recurso pedagógico. É para nós entendermos como funcionam essas coisas. Na prática, ou melhor, depois que adquirirmos bastante prática, tudo isso virá automaticamente. E outra coisa, por que nós estamos trabalhando por enquanto com parágrafo? Porque é uma estrutura pequena, de fácil assimilação, de fácil entendimento. É mais fácil compreender como funciona um parágrafo. Mas nós vamos ver lá na frente que essa mesma lógica ela é transportada para qualquer texto que nós formos escrever. Nós vamos parar por aqui, mas voltaremos na próxima semana. Até lá, hein? Então, gente, vamos juntos descobrir os caminhos da redação?